Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Professor, gostaria que o senhor continuasse a comentar esses artistas que na escultura adentram a abstração. De fato, essa questão da abstração é central para a gente entender o século XX, que a abstração vai, de fato, influenciar no modo como o modernismo vai ter uma centralidade na construção de identidades, como no caso é o Brasil, né? Se o Brancusi é esse artista que talvez possa estar nessa posição de ser um precursor, né? Há outros e muitos artistas que vão fazer uso da escultura para também ampliar a nossa relação de percepção estética, enfim, né? Um outro artista fundamental é o Jean Art, né? Que tem essa relação com uma abstração orgânica, né? E aqui eu menciono uma coisa que eu acho que é importante, como ele vai influenciar, por exemplo, o nosso paisagista maior, né? O brasileiro Burle Marx. A abstração, ela vai seguindo mais essa vertente orgânica, mais lírica, né? E artistas, por exemplo, da tradição inglesa, né? Como Harry Moore, a Barbara Hepworth, são artistas que vão, por exemplo, tensionar o espaço, né? Da escultura, usando, por exemplo, o espaço negativo, né? O vazio, né? O buraco. Então, elementos escultóricos que aí, às vezes, ainda até lembram a figura, mas que incorporam, então, essa dinâmica do espaço ao redor, né, com esses espaços vazios, né? Por outro lado, a gente não pode esquecer de uma tradição construtiva, e isso vai também nos associar ou vai nos levar a uma relação talvez até como o próprio termo, né, da construção, da arte concreta, né, do suprematismo, né, dessa arte que vai buscar uma relação com uma nova condição humana que o século XX vai realmente explorar, principalmente pelo modernismo, né? Que outros escultores foram importantes para a introdução desse modernismo no Brasil? Importante salientar aqui desse tensionamento entre, vamos dizer assim, uma vertente mais orgânica e construtiva, porque assim, se a orgânica talvez ainda se relaciona muito mais com o universo da própria arte, da estética, né, dessa transformação da filosofia e do conceito e também da teoria, mas da prática escultórica, né, como a gente já explorou, isso vai se relacionar ao que a gente chama de arte pela arte, né? Então o Museu de Arte Moderna, nesse sentido, que é esse museu que vai ser trabalhado com essas influências desses vários artistas e também da sociedade, né, vai de fato explorar muito e vai ser o lugar para a exposição dessa nova estética, né? Mas a arte construtora, ela vai nos levar para uma outra relação de arte que realmente vai tentar construir relações concretas com a vida, e que entra a arte concreta, a arte construtiva, né? Os russos são fundamentais, porque eles estavam ligados à Revolução Russa de uma nova sociedade, então a arte pode levar essa relação com uma aplicação, né? E isso vai influenciar não só o desenvolvimento da própria arte, mas de áreas correlatas como design, como a arquitetura, né? E o paisagismo também, como foi lembrado com Burle Marx, né? No caso do Brasil, um dos grandes artistas europeus é o Max Biel, que ganhou o prêmio de melhor escultura da primeira Bienal, em 1951. Max Biel é fundamental numa constituição de uma vanguarda construtiva brasileira, né, que vai se denominar da arte concreta, né, principalmente em São Paulo, mas depois de uma arte neoconcreta no Rio de Janeiro, com nomes como já explorados aqui, do Elliot Sick, a Lygia Clark, né, entre tantos outros que vão, de fato, criar diálogos que vão buscar, obviamente, uma relação com a vida, né, de fazer com que o homem moderno se relacione com a cidade, com o seu entorno, de uma maneira, obviamente, estética, né, mas também produtiva e de mudança de consciência em relação à sua presença nesse espaço. O professor Martin Grossmann conversou com Roberto Castro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.